Estou muito contente de participar neste painel, nesta grande conferência do Acesso à Cultura, que é uma estrutura que todos admiramos bastante, todos e todas admiramos bastante o trabalho de, 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 de acesso ao conhecimento e à cultura e de debatermos. E nesta conferência, sendo que as perguntas muitas vezes são dirigidas a nós próprios, estamos todos neste processo de aprendizagem, de troca, partilha e de desconstrução de uma série de vícios no fazer cultura e que são, como a Marta Pessoa disse na abertura, a cultura é aquele bastião que atribui diversidade ao mundo. E os artistas e agentes culturais serão de alguma forma os guardiães da memória, fonte de experimentação social. Os sistemas culturais têm um poder grande como exemplo e como experiência de como achamos que a sociedade poderia funcionar e imaginá-la e pô-la em curso, não é? Tivemos um interessantíssimo painel da parte da manhã, moderado por Marta Mestre, sobre a diversidade, a importância e as armadilhas que a questão da diversidade implica, e neste sentido acho que o nosso painel agora sobre o tokenismo acaba por dar continuidade a este debate, que poderemos ter um certo cansaço ainda de estar a discutir estas questões, mas é bastante importante. E a pergunta que o painel formula, como evitar o tokenismo, eu acrescento que vamos aqui debater estratégias, experiências e impasses. Queria então também dar as boas-vindas às convidadas e convidado. Estava a ver que nos vossos currículos de alguma forma todos se consideram e nós consideramos ativistas, portanto não vale a pena referir isso individualmente. Temos a Diana Nips, coreógrafa, bailarina e escritora, o encenador e ator Marco Paiva, a atriz Alice Azevedo e a escritora e artista Gisela Casimiro. E é convosco que vamos discutir também estas estratégias na vossa perspectiva de combate ao tokenismo, a partir desses lugares de fala e de enunciação de pessoas com diversidade funcional, trans, racializadas, etc. Para quem não está familiarizado com o termo, vou só apresentar muito resumidamente que o tokenismo é este processo falacioso de inclusão simbólica de grupos ditos minoritários ou de pessoas que supostamente representam esses grupos minoritários, tendo em conta um padrão de indivíduo que é também de forma muito sucinta esse padrão de homem branco, hétero, de corpos sem disfuncionalidades. Então é esta inclusão de pessoas que não correspondem a esse padrão, dando às estruturas, aos projetos, ou às empresas, muitas vezes, uma imagem progressista, sensível à diversidade, mas que no fundo não muda as estruturas de poder. As contrapartidas são pequenas concessões superficiais para cumprir um certo número, uma certa imagem que não corresponde depois a uma tomada de poder, não é? A palavra o termo vem da ideia de token, do inglês, não é? de símbolo, começou a ser usada por Martin Luther King e nas defesas, nas lutas por direitos civis nos Estados Unidos. Logo nos anos 60 ele já usa o termo alertando para os riscos e ilusão de integração que o facto de se estar a integrar pessoas por meio de tokens não irá satisfazê-las, será sempre a tirar areia para a cara de alguma forma. Portanto, isto para remeter há quanto tempo se está a falar disto e ainda aqui estamos a discutir isto e temos mais do que tudo de estar atentos porque é um processo bastante sinuoso e é isso que também vamos discutir aqui. Um dos riscos do tokenismo, e estou a portuguesar o termo que é mais fácil, é que maquilha de alguma forma as desigualdades reais. Este incorporar de um determinado número, muitas vezes mínimo, de membros dos ditos grupos minoritários, as empresas ou os projetos ou as estruturas acabam por capitalizar
essa ideia de diversidade, e não há de facto essa devolução dos mesmos direitos, de poderes do grupo dominante, nomeadamente quem é que está nos júris dos concursos, quem é que decide, quem é que está nas direções, a partilha de privilégios, que as Aurora Negra tanto referiram na parte da manhã, e a Melissa Rodrigues e a Maria Gil. E agora lembrei-me que este fim de semana ouvimos o Emicida no Porto a dizer cuidado com a ilusão de poder, não é? Temos, no caso do Brasil, cada vez mais negros tomando o microfone, isto em várias esferas da área da cultura, não é? Seja da música, do discurso, mas ele diz, nos bastidores sabemos quem é que assina o cheque, e a indústria ainda está nas mãos de brancos e da burguesia, não é? E então também tem que haver uma acentuada atenção, como a Isabel Zoá também falou, que é muito que é exigida nos processos de trabalho, e facilmente todos incorremos também nesta dificuldade de distinguir até quando este processo acontece. E, portanto, o tokenismo é de facto uma forma de discriminação disfarçada, porque estes gestos que aparentam valorizar grupos e pessoas também acabam por colocar as pessoas agrilhoadas numa ideia de identidade, ou só num aspecto, como se elas cumprissem determinado papel, e só nesse sentido é que estão a ser contratadas ou convidadas. E isto também é uma subtração da sua individualidade, das suas subjetividades, de todas as outras coisas que têm para dar, e que não podem ser só vistas nesse aspecto minimal das suas múltiplas identidades. Portanto, há todo um marketing desta falsa inclusão, muitas vezes como resposta também, até porque há uma exigência maior e já está no senso comum as denúncias concretas até nas representações da publicidade, da comunicação social, das empresas, das academias, etc. Já somos mais exigentes nessa representação. E, portanto, também é uma forma de defesa praticar esse tokenismo. A defesa às denúncias de machista, racista, homofóbico, etc., é esta espécie de maquilhagem, como estava para simplificar. Então, eu queria começar por perguntar aos nossos e nossas convidadas como é que diagnosticam quando sentem que estão a ser vítimas de um processo de tokenismo, que ferramenta, porque também já é o fruto de uma certa capacidade de ter pensado sobre isto, de ter passado por estas experiências, e o poder de confrontá-lo, porque muita gente passa por isto de forma calada, porque não pode dizer que não a certos convites, ainda que se saiba que está armadilhado esse convite, por uma questão de precariedade geral, que no caso português é muito comum. Então, queria ouvir a Diana, que nos fala um bocadinho na sua área de trabalho, de como é que tem sido lidar também com esta questão, no caso dos artistas com deficiência, das acessibilidades, da responsabilidade social que tudo implica no teu trabalho, Diana. Força. Estás sem voz? Estou. Agora já está. Pronto, olá, assim foi o que eu disse. Pronto, eu tenho estado, eu não nasci deficiente, e isto é uma grande diferença, ter uma deficiência adquirida ou uma deficiência congénita, para a forma como a sociedade nos vê, e para a forma como somos tratados. E depois existe outra coisa, que é alguém que me conhece e alguém que não me conhece, e isto muda bastante o tratamento, quer seja no setor cultural, quer seja onde quer que seja. Portanto, durante muitos anos as questões ligadas às pessoas com deficiência não foram faladas sequer, estiveram escondidas e não se falava. E como o Macrowork costuma dizer, são precisas duas pessoas para uma se tornar deficiente, porque eu sozinha não me olho para mim como deficiente. Eu sozinha tenho as minhas necessidades específicas, como qualquer outra pessoa. Portanto, os meus bailarinos normativos têm as suas necessidades específicas, e os meus bailarinos não normativos têm as suas, e eu, quando estou a trabalhar com eles, tenho que pensar que uns têm umas e outros têm outras. Portanto, é só ter a consciência empática de que
normativo ou não, isso existe e parte do sentido de respeito. Um dos problemas que eu vejo na questão do artista com deficiência é a representatividade no setor e, portanto, nós dentro da diversidade e desta ideia de diversidade ainda somos os menos representados, somos os menos defendidos e somos os menos que têm pessoas com capacidades específicas para conseguir defenderem e produzirem estes artistas de uma forma condigna. Portanto, isto depois espelha um grande problema que é no cinema, como é que são apresentados os artistas com deficiência. Por norma, é um normalizado que vai representar a ideia que ele tem do que é uma pessoa com deficiência. E por norma, um normativo a fazer de uma pessoa com deficiência, o que ele vai fazer é: eu vou ser tão inspirador e mostrar a história mais inspiradora de superação da pessoa com deficiência. E tudo bem, é legítimo, eu acho que é válido. E depois existe também o outro lado, que é o outro artista, que não, este que vai tentar interpretar a ideia de ser uma pessoa com deficiência, que o que ele vai fazer é tentar mostrar a capacidade e força e resiliência de se normalizar outra vez. Portanto, só temos dois lados e nenhum deles mostra a pessoa com deficiência que está muito bem com a sua deficiência e que simplesmente está a viver e a existir com ela, e isto é literalmente o que a maioria das pessoas com deficiência que existem no mundo são estes, não são os inspiradores ou os utópicos que vivem desta outra utopia romantizada do que é a deficiência. Portanto, é preciso que existam artistas com deficiência para, na verdade, darem voz às problemáticas e causarem esta estranheza, falarem e problematizarem estas questões. Eu aqui também posso passar para outra questão, que é a ideia de inclusão. As pessoas não querem ser incluídas porque as pessoas já fazem parte da sociedade. Portanto, não têm que ser incluídas, lamento. Então aqui é só dar acesso. E isto é dar acesso a qualquer pessoa com as suas especificidades. Portanto, olham para mim e vão pensar, é uma rampa. É uma rampa, como pode não ser uma rampa, a minha necessidade específica. A minha necessidade específica, 80% do tempo, é que o hotel não dê o meu quarto a outra pessoa com deficiência que chegou primeiro que eu, apesar de eu ter o quarto reservado. Eu estou na Polónia, isto aconteceu-me 3 vezes esta semana, eu já não aguento. Mas, na verdade, isto são as grandes problemáticas que existem de criar acessibilidade com um artista com deficiência, que é, se nós responsabilizarmos apenas artistas com deficiência para defenderem aquilo que é a lei, que é dar acesso a todos, nós estamos a minorizar e a pôr uma batalha infernal que é bastante esgotante para a pessoa com deficiência. Eu estou aqui na Polónia, viajei sozinha, o que é que aconteceu? O meu quarto foi dado a outra pessoa, não há mais nenhum quarto com mobilidade reduzida nesta área. O que é que acontece? O que é que eu vou fazer? É domingo, nenhuma loja está aberta para eu ir comprar uma cadeira para pessoas com deficiência ou qualquer coisa para eu ir tomar banho. E vão-me dizer assim, toma banho amanhã. Eu não quero tomar banho amanhã, eu quero tomar banho hoje, eu estive a trabalhar 10 horas. Isto é quando uma produção nos está a impor uma coisa que ultrapassa todos os limites de respeito, que é tu, enquanto normalizado, não tens que pensar se vais chegar ao hotel e vais conseguir tomar banho. Se eu tenho uma produção a dizer assim, eu vou-te ajudar, isto viola a minha intimidade e privacidade. Portanto, aqui já entramos num campo que é isto. Não acredito que seja apenas para as pessoas com deficiência, é pensar no artista em si, nas necessidades específicas, e isto estar pensado absolutamente de uma forma condigna e empática. Portanto, estas barreiras arquitetónicas que ainda estão a ser discutidas, e desculpa, se eu demorar muito tempo, avisa-me de tempo, Marta, são, infelizmente, da responsabilidade social. E depois eu venho aqui levantar outra pergunta, que é, nós lembramos-nos que vamos todos ficar velhos um dia, né? E, portanto, quem me diz assim, mas eu posso morrer novo, está a passar o ponto. Não é essa a ideia, podes morrer novo, mas a ideia é a limitação vem a todos, porque partem uma perna, porque torcem um pé, porque têm uma avó que querem que venha ver o vosso espetáculo. Eu passo muito tempo do meu tempo a perceber se os teatros são acessíveis
para eu poder ir assistir à peça. E eu sou a Diana Nips, quando alguém sabe que eu vou ver, vão dizer, a Diana vai ver o ensaio, o elevador não funciona. E acreditem que isto acontece, que eu depois tenho os diretores a dizerem, recebi um e-mail a dizer que ia ver o ensaio. O elevador não funciona, mas na verdade, se eu vos contar a experiência que foi ir ver o ensaio, eu tive a polícia a parar o meio do trânsito para eu poder descer a rua, porque a porta em que o público entra, afinal, não estava acessível, o elevador não funcionava, e portanto eu tive que ir no meio da rua, tipo carrinho, princesa, e com a polícia atrás a mandar parar a estrada. Isto, tudo bem, tem sempre um lado muito caricato e performático, mas na vida, tal como toda a gente, vocês gostam de ir ver um espetáculo e ter paz, né? E poder ir ver sem estar a viver a impressão de tenho que parar o trânsito, tenho que ir no meio da rua, tenho que ser rápida, tenho que ser eficiente. Tenho um carro atrás de mim que está a buzinar porque eu estou a demorar demasiado tempo e eu estou numa cadeira de rodas no meio da estrada em pleno chiado. Pronto, isto é mini ataques de pânico para ir poder assistir à performance do meu amigo, porque se for uma performance normal eu provavelmente vou pensar 2 vezes se vou querer me expor a este tipo de condição e situação. E portanto, uma das coisas que também tem grandes problemas no setor artístico é nós continuamos a excluir os artistas com deficiência da formação profissional. E eu percebo que muita gente não tenha capacidade para isso e provavelmente isto eventualmente irá mudar e que está a mudar. Mas uma escola do governo profissional não pode recusar uma pessoa com deficiência para ser ator ou bailarino ou o que quer que seja, porque isto é discriminação, ponto final. Pronto, eu percebo que vocês queiram, e vocês, eu falo eu estou-me a incluir, um corpo normativo utópico e privilegiado, mas lamento imenso, 80% das pessoas da população não cumprem a norma do corpo utópico, que é um corpo absolutamente, que é um marketing da ideia do corpo, que é um marketing irrealista e que não é justo. Pronto, é neste sentido. Portanto, quando se normalizar os artistas com deficiência ou com necessidades específicas no setor, e isto inclui a formação nas escolas superiores, quando isto acontecer, significa que sim, que a sociedade está mais apta para conseguir ter um lugar justo e equilibrado para todos. E, portanto, vamos deixar de discutir rampas, vamos deixar de, se calhar, discutir o privilégio. Pronto. O que é que tem acontecido nos últimos tempos na minha vida? Eu dei por mim a viver cyberbullying das pessoas com deficiência, que isto é a coisa que eu nunca pensei vir a acontecer, mas infelizmente a pandemia trouxe aqui uma coisa que é esta vontade de falarem e de poderem falar, lamento a palavra, toda a diarreia mental que as pessoas têm no cérebro, e pronto, lamento imenso, mas guardem essas coisas às vezes, porque há coisas que não podem ser ditas. E eu apanhei um humorista que tem estado a fazer uma campanha de humor, de humilhar as pessoas com deficiência, portanto, lamento imenso, eu sou muito sarcástica, mas humor negro não é gozar com alguém, porque essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa teve um azar de nascer com uma síndrome, ou de ter um acidente, ou de ter ficado afanado das pernas. Lamento imenso, isto pode acontecer a qualquer pessoa, inclusive eu que já estou deficiente, posso ficar ainda mais deficiente, né? Pronto. Ou com a cara queimada, ou sem uma orelha, ou não sei, pronto. Portanto, a partir do momento que nós permitimos que este tipo de comportamentos aconteçam no setor artístico, aquilo que acontece é, eu vou para o palco gozar comigo ou gozar com uma pessoa com deficiência. Na escola, os miúdos vão achar que é tolerável irem gozar com um menino com deficiência, ou com um menino negro, ou com um menino gay, ou com um menino, menina, ou não binário, não importa. E o que acontece é, este nível de humilhação vai criar uma pressão até ao ponto de que, se calhar, aquela pessoa vai acreditar que é verdade. E isto, portanto, tem consequências muito maiores do que aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que nós mostramos na cultura e no palco são o espelho de como a sociedade vai tratar o outro. Portanto, mesmo através do julgamento, que é um lugar
que eu acho que também não é justo, porque muitas das vezes nós não sabemos como nos comportar, ou como falar, ou não temos que saber tudo. Mas também podemos fazer uma coisa, que é perguntar e ouvir a resposta, que é uma das coisas que eu sinto que não acontece. Portanto, existe ainda uma grande coisa, uma temática que eu trago recorrentemente nas minhas conversas, palestras, peças, que é a hierarquia das pessoas com deficiência. Se acham que existe hierarquia na diversidade, existe uma hierarquia ainda maior das pessoas e artistas com deficiência. E esta hierarquia anula a voz de qualquer pessoa que tenha uma deficiência mental. Uma pessoa com deficiência mental acaba por não ter qualquer tipo, mesmo em palco, enquanto artista, e o Marco pode falar múltiplas histórias, muito provavelmente que os seus artistas tenham passado, ou de qualquer pessoa com trissomia 21. Por exemplo, em Portugal é muito normal as pessoas, um artista com trissomia 21, chegar ao palco, fazer coisas, ou ir a apanhar o metro, ou trabalhar. Aqui onde eu estou na Polónia, nenhuma pessoa com trissomia 21 vai trabalhar. Tipo, para eles não, isso não existe. As pessoas com trissomia 21 não podem trabalhar. Eu posso-vos contar que eu estava a vir para a Polónia sozinha e eu tive o azar e a piada de vir com a Comitê de Paralímpicos no meu avião. E eles tinham uma t-shirt dos Paralímpicos, gente. E, portanto, eu não posso anular as histórias e os meus testemunhos do meu trabalho. Porquê? Porque isto é o que faz-nos perceber como é que a sociedade dissemina as normas e onde é que nós estamos. E então estou eu num avião com os Paralímpicos, a Diana Nips, e ninguém sabia que eu era a Diana Nips, e a Diana Nips não existia em lado nenhum no avião, né? E portanto eu não tinha uma t-shirt a dizer assim, eu sou bailarina e performer e acreditem em mim, ou eu tenho uma voz tão válida como todos vocês. Não, eu não tinha a t-shirt dos Paralímpicos, portanto deixaram de falar comigo, porque eu não era dos Paralímpicos. E eu fiquei a olhar para esta gente e eu a pensar assim, caramba, eu sou bailarina e coreógrafa e estou aqui a esmifrar a minha vida com livros e montes de coisas a tentar sensibilizar os outros para não anularem. E como eu não tinha uma t-shirt a dizer que eu era paralímpica, eu deixei de existir e tornei-me invisível. Eu pergunto aos paralímpicos e digo assim aos meninos, não eram meninos, mas pronto, o que é que vão fazer? Ai, vamos dançar. E eu sou coreógrafa. Eles iam dançar e era uma companhia de dança amadora de Cabo Verde e eu era bailarina profissional e coreógrafa e estava no mesmo avião e ninguém falou comigo e eles estavam a levar uma graxa dos normalizados porque eram muito inspiradores por estarem nos Paralímpicos e portanto nós continuamos a privilegiar uns ou à procura de ser um modelo utópico da deficiência virtuosa, que é eu tenho que jogar basquete, eu tenho que correr, eu tenho que fazer tudo e mais alguma coisa para falarem comigo de uma forma normal. Caso contrário, eu sou invisível. Pronto, o privilégio da hierarquia da deficiência é muito mais complexo que isto, mas numa história muito comum é só para perceberem que eu fiquei invisível, ninguém já falava comigo, porque eu já não era nada. Pronto. E eu a pensar, bem, tenho que fazer aqui um circo de Soleil para olharem para mim ou falarem comigo, ou perguntarem se eu quero um copo de água. Mas isto é toda a base de como é que o ser humano não tem uma capacidade empática de perceber o outro, ou de olhar para o outro como igual, e temos que nos provar que somos muito sucedidos para termos voz, ou que somos úteis. E, portanto, eu pergunto-me se esta noção de que nós estamos constantemente a compactuar muitas vezes com a discriminação e com a falta, por exemplo, falta de acessibilidade, que é uma lei que está há tantos anos feita e que como são sempre os mesmos a lutar, porquê é que não está a mudar? É a minha pergunta. Porquê é que não estamos todos juntos? E não estamos todos juntos? E depois é porque é que não há consequências quando há cyberbullying, quando não há leis a cumprirem-se de acessibilidades, porque é que não há consequências das coisas? Diana, já voltamos, Não, se calhar, sim, só para ir eu estou a terminar passando. Não, mesmo. depois ainda, eu acho que tens, Mas muito, pronto, isso quais última são as coisa que estás a dizer. consequências?
Sim, é isso que também, voltando também a centrar nestes processos de tokenismo, é também tentar que esta discussão chegue de facto a uma, lá está, o diagnosticar e ao mesmo tempo conseguir confrontar e ter consequências disso. E nestes, de criar essa força coletiva de identificação, seja com as complexidades específicas de cada caso, não é? Como estás a dizer. E agora falando das questões mais de semiótica e linguagem, da representação, queria passar para a Alice, que dê exemplos do que é isto da representação de personagens trans e nesta ideia que atomizada e muito, quando acabas por ser encostarem-te à ideia do corpo periférico, não é? Que não é normativo num conjunto de um grupo que está a apresentar um trabalho ou uma peça que tipo de valor é que tem essa voz individual quando lhe é retirada um pouco toda essa dimensão em que a representação seja atravessada por outras e outras e outras e outras pessoas diferentes, mas com características comuns à tua. E, portanto, acho que isso será sempre uma forma também de desvalorizar essas vozes. E como é que te sentes e o que é que tens a dizer sobre estas representações, desta forma como tem sido com estas armadilhas do tokenismo? Alice. Alô, conseguem-me ouvir bem com este meu microfone decrépito? Sim. Boa. Então, peço desde já desculpa porque eu não almocei, não bebi café, por isso qualquer desconexão do meu discurso poderá ser atribuída a esses fatores externos e não a mim, mas já que estou em casa, ajo com o conforto de quem está em casa. Tenho aqui umas ideias soltas que queria... Porque esta questão do tokenismo, de utilizar alguém como... para um branqueamento social, um marketing puramente estético sem ética, mexe com muitas destas questões de representação. Representação num sentido muito lato. Eu assisti tangencialmente ao painel da manhã, não consegui dar toda a atenção do mundo porque estava noutros afazeres, mas estive a ouvir os colegas do painel da manhã sobre representação e este nosso painel da tarde não deixa de ser sobre representação. Representação que é, como todo e qualquer ato semiótico, salvo seja, que se relaciona com signos, com significados, com significantes, o ato de tornar qualquer coisa presente. Ou seja, normalmente representa-se qualquer coisa que não está lá e mostra-se alguma coisa em vez dela ou invoca-se essa coisa representando-a, tornando-a presente ali. Isto é muito simples com palavras, nós temos palavras que significam coisas e nós usamos as palavras. Quando eu digo uma árvore, não há uma árvore na minha boca, há uma palavra e vocês sabem que eu me estou a referir a uma árvore. Acho que o Humberto Eco dá sempre o exemplo da árvore nos níveis mais básicos de semiótica. E se eu usar as palavras erradas, ou se nós tivermos ideias diferentes sobre o que é que uma palavra significa ou o que é que uma coisa é, eu estou a expressar uma realidade, mas a pessoa que me está a ouvir está a assimilar uma realidade diferente dessa. E a partir do momento em que eu percebo o nosso mundo, a nossa sociedade humana como essas interações e todas essas ligações e toda a comunicação que existe, a partir do momento em que essa comunicação está a falhar, essa comunicação não está a chegar, pronto, as pessoas estão em mundos diferentes de alguma forma, que colidem, que chocam, que têm tensões. Neste campo da semiótica, uma palavra muito importante é a palavra fetiche. Um fetiche no seu... Hoje em dia nós pensamos em fetiche e pensamos logo em coisas porcas, que também acho ótimo. Mas fetiche tem um significado não necessariamente... que não é necessariamente o de fetiche sexual. Um fetiche é basicamente uma... volta a ser um signo, é uma coisa que representa outra coisa. É uma palavra que nasce originalmente aí na sociologia, o Freud é que depois a levou, e depois nós levámos o Freud para outras coisas, e hoje em dia pensamos nisto, mas um fetiche é essa coisa que representa outra coisa. Isto é muito, muito importante, por exemplo, na religião católica, que tem muitos santos, muita figuração de Jesus.
Ou seja, quando alguém tem uma estátua de Nossa Senhora em casa e reza à estátua, o objeto é literalmente só uma estatueta, mas na verdade é um fetiche que representa transcendência, o divino, etc. Ganha uma dimensão muito maior do que a simples estatueta, porque está ali em representação de uma outra coisa. E normalmente fetiche é uma coisa... a estatueta não é importante. Deixa de ser importante que esteja ali uma estatueta. A estatueta em si é inconsequente, só é relevante pelo que representa ou pelo que ela veio substituir. Quando fetichizamos alguém, e usa-se muito esta expressão, por exemplo, na comunidade trans, fetichizar, é reduzir essa pessoa a uma característica. Ou seja, quando se fetichiza uma pessoa trans, estamos a ignorar que, sei lá, se ela é loira, se é morena, o que é que faz, o que é que estudou, quem é, que altura tem, o que é que sente, o que é que pensa, o que é que come. E só é relevante o facto dela ser trans. E muitos processos de tokenismo passam por este mecanismo. Como sentimos a necessidade de colocar uma pessoa de algum tipo de diversidade que nós não temos para mostrar que somos abertos à diversidade, e se essa pessoa é convidada exclusivamente para preencher esse papel de olhem, temos uma pessoa da categoria X, nós não... Depois até podem haver processos que correm bem, mas normalmente se o meu propósito é só ter a pessoa ali para mostrar, provavelmente não me interessa ouvi-la, provavelmente não me interessa saber o que é que ela pensa, o que é que ela acha, o que é que ela tem para trazer para o projeto. Interessa-me que ela esteja ali, que seja bem visível, para toda a gente ver que ela está ali. E pronto. O que normalmente não gera as relações nem profissionais nem artísticas mais frutíferas, mais ricas, mais justas, mais divertidas. Mas Alice, tu sentes que ainda é isso que preside à escolha de artistas trans, ainda é Qual escolha de acima artistas trans, Marta? acima de tudo, é por aí. Essa característica das mil e uma coisas que essa pessoa será, ou já há da parte alguns exemplos concretos para começarmos também. Eu acho que em Portugal temos muita dificuldade em dizer os nomes das coisas, das instituições e tudo mais. E podemos falar, como a Diana acabou de contar histórias reais e tu também terás várias, Alice. E acho que se isso está um bocadinho, quer dizer, com tanta discussão das questões de género, acho que vamos tentar fazer o ponto da situação. Já houve alguma evolução em relação à sensibilidade para estas questões? Sim, há um facto que tem-se estado a discutir há bastante tempo. Se isso tem implicações concretas na forma como se convida as pessoas e como elas participam, e não é serem convidadas, é fazer os seus próprios projetos da maneira que querem, não é? Nos modos de produção que querem, com a ética que querem. E que nós, como de manhãs a Aurora diziam, não queremos estar, não é coisa do estar à mercê do dar a fala ou de ser convidado, é fazer. Pronto, nesse sentido já haverá artistas trans que não trabalham por ser trans, não é? Ou seja, o que é que já se sentem ainda muito minadas porque será sempre essa a condição para cumprir esse requisito da representação trans, o fetiche, ou se já há situações em que isso já está tão naturalizado, em que as pessoas estão por ser Alice, ou Manuela, ou João. Em que pé estamos? Perseguindo a linha de raciocínio e Sim. tentando ir na direção dessa tua intervenção. E antes de chegar aí, só mais um exemplo prático, mas que já sai um bocadinho da teoria. É muito difícil alguém que está a produzir uma série, uma peça de teatro, especialmente se forem coisas com pretensões realistas ou fidedignas historicamente, ou etc, 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 que uma atriz trans, por exemplo, seja alguma vez considerada para um papel de mulher cis, por exemplo.
No entanto, historicamente, e os meus exemplos base são Hollywood, porque são aqueles que chegam a todo o lado e são, Sim. como temos este imperialismo cultural estadunidense, também acabam por chegar a toda a gente e influenciar um bocadinho tudo por todo lado. Houve uma situação extraordinária que eu posso tentar encontrar a referência para depois partilhar, de uma mulher trans que fez uma audição para uma série americana, para um papel de um episódio em que a personagem era uma mulher trans. E disseram-lhe que ela não parecia trans suficiente. E normalmente, então, o que é parecer trans, desde logo. E foi um homem cis ou uma mulher cis fazer o papel, e é estranhíssimo pensar que a mulher trans não parecia suficiente como uma mulher trans, mas as outras pessoas já podiam parecer o suficiente como uma mulher trans. Então, claramente, este parecer não está ligado a um ser, porque a senhora era uma mulher trans, mas não parecia suficientemente uma mulher trans. E em Portugal, o que eu vejo à minha volta e que vejo com as minhas colegas, e que vejo para o meu futuro, se quero continuar a pagar a renda e comer, é sobretudo fazer projetos pessoais, fazer os meus projetos, fazer projetos com as pessoas que conheço, fazer as minhas candidaturas. Eu não sou uma pessoa que vá receber vá ser aceita em muitas audições, vá receber muitos convites para muitas peças e para muitas séries e para muitos filmes. Não só não estou nesse ponto da minha carreira, sou humilde o suficiente para o admitir, como se algum dia estiver, não é uma realidade que eu acho que venha a acompanhar esse ponto da carreira, se eu chegar a ele. Exatamente porque existe, não só em termos... Existe essa pulsão das pessoas fazerem os seus projetos, com as suas iniciativas, com as suas ideias, especialmente se for para tratar questões trans, porque interessa-me tratar questões trans na minha arte, interessa-me tratar o género, interessa-me tratar a sociedade em que vivemos, revirá-la, reproduzi-la, desventrá-la, mostrá-la, percebê-la, tudo isso me interessa. Mas se eu for fazer uma peça sobre todas estas questões, encenada por uma pessoa que não é trans, provavelmente ela não vai ter um certo know-how, se quisermos usar linguagem liberal, não vai ter uma certa experiência de vida, não vai ter certas noções, pode ter muita simpatia, quem sabe com sorte um bocado de empatia, mas não vai provavelmente ser a pessoa mais capacitada para guiar um projeto com certas temáticas. E nós mais facilmente nos interessamos em fazer solos, duos, as coisas que conseguimos fazer com outras pessoas que se interessam pelos mesmos temas e que se percebem mutuamente com esta experiência vivida, do que estar à mercê de uma pessoa que, em última instância, é um patrão, que tem poder social e económico sobre nós, e que tem as suas ideias do que é uma pessoa trans. Passando a exemplos, eu e a Diana participámos num espetáculo muito giro, que eu adorei fazer, que era a gala do Jérôme Bel, que esteve em Lisboa. Bem, o espetáculo era a gala, o encenador era o Jérôme Bel. Acho eu, porque eu nunca o vi. Mas consta que a Diana Ele estava lá no Skype ele estava lá no Skype, mas eu também nunca vi o a falar Skype. com a assistente. Eu Sim, também sim, não. sim. Mas que é uma peça que esteve no Teatro Maria Matos quando ainda era um teatro municipal, Deus o tenha, que era sobre o prazer de dançar e sobre como toda a gente pode dançar e como toda a gente dança e como a forma mais linda de dança é uma pessoa dançar no quarto sozinha, a ouvir música. Assim, tinha estas premissas divertidas, singulares. E então, o elenco foi um elenco muito diverso. Havia pessoas bailarinas de clássico, pessoas bailarinas de contemporâneo, a maioria das pessoas de resto não eram bailarinas. Havia uma pessoa trans, que era eu. Havia duas pessoas com deficiência, salvo erro, a Diana era uma delas. Havia algumas pessoas negras, não me lembro se havia alguém cigano, mas eu depois percebi que o método de seleção foi exatamente este. Preciso, pelo menos, de uma pessoa numa cadeira de rodas. Preciso de uma pessoa com trissomia 21. Preciso de uma gaja trans. Preciso, pelo menos, X pessoas negras.
não era um projeto particularmente de criação coletiva, era aliás uma espécie de ready-made em que o espetáculo já estava montado e só nos diziam: tu agora fazes isto, agora fazes isto, agora fazes isto, saltas, rodas, sais, entras, trocas de figurino e está tudo lançadíssimo. Era um Mas ready-made. posso só dizer uma coisa, Alice. Uhum. Havia também uma coisa que na altura eu não tinha, que isto está no Anda Diana, no livro que eu escrevi, mas que era, havia uma seleção em que isto ainda havia uma separação, que era os outros e os bailarinos. E que uns trabalhavam com um assistente e outros com o outro. E pronto, esta exclusão inclusiva, não sei muito bem. Tu és melhor no domínio das palavras que eu estou aqui a falar inglês e polaco. Então vou Mas finalizar muito rápido porque a Marta já me está a relembrar que estou a consumir muito tempo. Mas isto para dizer, eu precisei desse trabalho. Esse trabalho tinha um cachê que era importante para mim nesse momento. Se me fizessem um convite parecido neste momento, eu talvez aceitasse. Mas há muitas nuances aqui, porque ao mesmo tempo, se queremos fazer coisas diversas, temos efetivamente de ter companhias diversas, elencos diversos, mas também temos que ter pessoas que encenam diversas, pessoas que gerem teatros diversas, porque se esta diversidade continuar a estar só, ou só for podendo existir escassamente na base da pirâmide, a estrutura mantém-se igual e nós continuamos a repetir os mesmos mecanismos. Sim. Até já. Até já. E é nessa tentativa de quebrar este ciclo vicioso de quem mantém as direções e as decisões, que também seria interessante pensarmos formas de o fazer, que a ideia do partilhar o privilégio ou ceder, não penso que seja por aí que facilmente as coisas irão, porque obviamente é difícil as pessoas quererem prescindir dos seus privilégios, seja em que circunstância for, e portanto muitas vezes tem que haver medidas editais em que não tem a ver com ninguém estar por falta de mérito, igual de claro que vem com o discurso do mérito, não é pelo mérito, que é sempre também, ele em si já é uma coisa bem difícil de igualizar, não é? Porque depende dos critérios, de que critérios de mérito é que estamos a falar e que oportunidades é que as pessoas tiveram, mas tem que haver ações afirmativas em relação à forma de contratação e para as direções e a propósito disso, este ano pela primeira vez a DG Artes abriu no seu concurso como critério a inclusão de pessoas racializadas como um critério favorável às candidaturas. E eu gostaria que a Gisela Casimiro se pronunciasse um bocadinho sobre esse processo de inclusão de pessoas racializadas nos projetos artísticos, que conquistas é que tem havido em relação a esses tais critérios, e ainda as tais deslizes e dificuldades de perceber até que ponto é que se estão a convocar essas pessoas para cumprir esses critérios, ou por serem quem são, e eu gostava que a Gisela, que já tem refletido sobre isto, falasse. Estás Olá. aí? Estás. Olá. Olá. Eu espero que me consigam ouvir bem, porque estou numa cafeteria do museu, então há pessoas a passar. Bom, eu tenho muita coisa para dizer. Em relação às conquistas, os 10% são já uma conquista, mas eu não vou falar sobre isso porque eu estou na UNA e a Raquel Lima, que preside a UNA, irá falar nisso no painel respectivo, que é onde estaremos também outras instituições. Acho que vai ser mesmo de mandar calar, porque fiquei aqui muito inspirada com as coisas que a Diana e a Alice me disseram, mas vou respeitar aqui o tempo também por causa do Marco. É assim, começando por aí, os 10%, o que eu acho que é muito importante é que eles obrigam a que haja uma inclusão, uma diversidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, também obrigam a que as pessoas que normalmente não seriam incluídas o sejam desde o primeiro momento. Há muita gente que não está satisfeita com isso, e acho que é importante realçar que temos que começar a responsabilizar não é só as instituições, os museus, o que for, mas também
também os nossos pares, porque quem é que está depois nessas instituições? São os nossos pares. Muitas vezes parece que eles não têm uma responsabilidade, mas têm, porque esses lugares também são feitos pelas pessoas, não só aquelas. Eu acho que temos que começar a distribuir as responsabilidades, não só quem consome, mas é quem faz, quem dirige, quem o staff, seja da direção, seja quem está à volta, na bilheteira, o que for, porque todos nós estamos a fazer cultura de alguma forma. Não são só uns que estão a fazer, não é só quem está lá no palco e quem está depois nas reuniões administrativas. Pronto, e quando queremos ver diversidade, temos de ver em todo lado mesmo. Porque estamos a falar também de questões que têm a ver com classe, não é? E com economia e com sobrevivência. Em relação a esses 10%, acho que eu senti-me francamente aliviada quando acabou o prazo de candidatura, porque eu pessoalmente eu sinto que foi uma caça ao negro, foi uma coisa louca, assim, recebi muitos convites, muitas propostas, e acho que isso é interessante, acho que é importante. Há pouco tempo falava com a poeta moçambicana Helena Nosual, que me dizia assim, esta coisa de me chamarem para participar por causa da visibilidade. Quer dizer, se me estão a chamar é porque eu sou visível o suficiente para estar aí, sou relevante o suficiente, não é? E então eu devo estar com bastante visibilidade porque, pronto, o meu telefone até às 2 da manhã tocou e eu acho que isto é uma falta de respeito com quem trabalha. Acho que é aqui uma questão que eu acho importante que nos convidem, acho importante que o façam, quer concordem, quer não, vão ter de o fazer, paciência, porque é o que eu digo sempre, assim, questionam a nossa presença, nunca questionaram a nossa ausência. E agora? Têm de levar connosco. Agora, acho que é muito feio estar a assediar as pessoas, e acho também muito feio, já que estamos a falar de tokenismo, não é? Usar aqui o Negro Card quando convém, mas depois quando sai uma medida que obriga e que mostra que não é opcional a diversidade, já reclamamos. E essas são as mesmas pessoas que que fazem cartas a reclamar à DG Artes contra os 10%, são as mesmas que depois nos ligam ao mesmo tempo porque são obrigadas a isso e têm que nos incluir. Porque muitas vezes também, eu acho que o ano passado, com esta questão toda do George Floyd e do Black Lives Matter, houve muitos. Eu tive alguns convites que eu percebi que fui convidada à última hora. Não é porque as pessoas não respeitem o meu trabalho ou não gostam do meu trabalho, mas porque, dentro do seu privilégio, da sua branquitude, elas fizeram as suas candidaturas, elas pensaram nas pessoas que conheciam e eu não estavam contempladas as pessoas racializadas. Pronto. E acho que o que é importante é mesmo isso, é chamar as coisas pelos nomes, chamar as pessoas pelos nomes e confrontar as pessoas também quando elas nos convidam e perceber exatamente, e eu acho muito interessante por acaso porque a Diana está na Polónia, eu estive agora na Croácia, também tive umas experiências muito interessantes e a Raquel André, que me convidou para esse projeto, quando ela me convidou, ela disse-me, olha, eu estou neste projeto de teatro com estas pessoas. Eu pensei, bom, são só pessoas brancas, ela agora pensou assim, bem, falta aqui qualquer coisa e está-me a convidar. E quando ela me telefonou, ela própria referiu isso, ela disse, olha, não penses que é por causa disso, porque eu sei que parece, mas não é, eu sigo o teu trabalho e tudo mais. E há uma transparência, eu acho que é importante nós falarmos destas coisas também para nos entendermos melhor, não é? E também para entendermos que não vamos sempre compreender-nos uns aos outros. Agora, em relação aqui à questão do tokenismo, e pronto, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas quero dar vários exemplos de coisas que aconteceram comigo. Então, Croácia, nós estamos num projeto com mulheres, sobre mulheres, e fizemos calls para Zagreb. E 3 das mulheres que responderam à nossa call são mulheres invisuais, com diferentes graus, diferentes situações. Uma que só vê de 2 a 5%, outra que é cega de nascença, outra que ficou cega depois de vários problemas de saúde. E, portanto, nós tivemos que adaptar todo o nosso workshop a elas. E entender que se era preciso ir buscar alguém à estação dos comboios, não ir, entender perfeitamente, assim, eu acho que a experiência que nós tínhamos, a maior parte de nós, era, sei lá, aquela ocasional, já uma pessoa com cadeira de rodas no metro, ou uma pessoa cega, ou o que for.
Eu trabalhei num balcão de informações de Amoreiras durante um tempo e lá eu fazia perdidos e achados de pessoas, de objetos, de tudo, e fazia as cadeirinhas de bebê e as cadeiras de rodas também, portanto esse foi um outro contacto, mas nunca tinha estado com pessoas que são visuais e uma delas, a mais velha, tinha sido professora no grupo de teatro para pessoas cegas das outras duas raparigas. Uma delas é cantora, canta maravilhosamente bem. E a outra é artista, inclusive tinha uma exposição coletiva a decorrer naquele momento que nós pudemos ir visitar na biblioteca para pessoas cegas em Zagreb. Portanto, foi uma aprendizagem incrível. E não quero imaginar o que é eu, enquanto mulher negra naquele país, estar a andar na rua de braço dado com uma mulher cega, assim, surreal, porque não é? Já olham, todas as pessoas já olham, já há sempre aquele olhar para as pessoas que são obesas, para as pessoas que são cegas, para as pessoas que são negras. Pronto, e uma das vezes eu estava à espera dela, para irmos para o ensaio, foi no sábado, não este sábado, no sábado anterior, estava à espera dela na estação, imaginei uma estação de uma capital, cheia de gente, e de repente vieram ter comigo, uma mulher veio ter comigo e perguntou-me, e disse, can you take photo? E eu pensei, ok, ela quer que eu lhe tire uma foto, está bem. E vi aí para o pé de umas outras e pensei, mas qual é o telemóvel do qual vou tirar a foto? E nisto há uma delas, uma outra que eu não tinha visto, começa a encostar-se muito a mim. E eu, mas é ela que me vai dar o telemóvel. Não. Ela disse, não, you take photo with her. E eu, mas porquê? E eu, porquê que eu dizia que elas olhavam para mim com um ar muito incomodado, a dizer-me que eram da Macedónia e tal, e de repente fez aqui uma coisa em mim do género, ok, já entendi porque que elas querem ter uma foto comigo. Pronto, isto é um exemplo muito simples de coisas que nos vão acontecendo, e há bocado a Alice falou bastante da questão do fetiche, e também por isso é que eu acho que é importante nós também responsabilizarmos os nossos pares. Já falei disto algumas vezes, perguntar quem está nas coisas e porquê, e entender que tem de lá estar outras pessoas que não eu. Mas tive uma conversa há pouco tempo com uma artista que começou a falar literalmente do seu fetiche de carapinhas e como quando era criança queria ter carapinha e a mãe dizia que isso era um disparate. E eu pensei, quer dizer, e nisto ela começa a me tocar-me no cabelo. E eu lá fiz a pedagoga, explicar porque é que aquilo não devia estar a acontecer. E ela pediu-me imensa desculpa e disse: eu sou artista e eu sentir-me exatamente assim se alguém passasse a mão num dos meus quadros. E então passamos do fetichismo para a objetificação. E realmente temos de entender que há aqui. O tokenismo toma muitas formas. Eu acho que eu noto isso também com os convites que me têm sido feitos a nível de trabalho, de acharem que as pessoas não precisam de ser pagas, ainda acham isso, e não é só chamarem-me para um projeto e pagarem-me uma fee. Muitas vezes tendo a entender que muitas vezes eu já entendi, eu tive esta conversa com o Doc Lisboa, eu tive esta conversa com a Brutéria, eu tive esta conversa com a Casa do Capitão. Quando convidamos as pessoas, temos de entender porque é que até agora achamos que não tínhamos de pagar às pessoas. O que é que isso diz de quem convidamos até agora? Convidamos pessoas privilegiadas, que estão constantemente a ter acesso aos materiais e ao circuito, e que se calhar não se importam e podem viver só dessa visibilidade e pagam as contas com a visibilidade. É que nós nem sequer temos, muitas vezes, possibilidade. Eu fiz, quantas vezes eu tive tive a oportunidade de fazer exposições e que eu não podia estar lá para montar, para dizer como é que eu queria as coisas, porque tinha que estar a trabalhar noutro trabalho que não era artístico, porque não podia ser só, não era porque estava a montar várias exposições em vários sítios ao mesmo tempo ou estava em viagem, não, era mesmo porque tinha que estar, sei lá, a atender telefones ou a fazer back-office. E achar que as pessoas têm sempre, vêm todas do mesmo lugar quando as convidamos, é muito contraproducente, não é? Nós estivemos aqui na MICAR este fim de semana e ontem estava a falar sobre a Audre Lorde e ela fala dessa questão de porque que a escrita muitas vezes ela diz que não é só a room of one's own, não é? Porque tu podes ter o quarto, mas tens tempo, tens dinheiro para o papel, tens dinheiro para os outros materiais que permitem criar aquilo que tu queres criar. E muitas vezes nós também somos convidados para algumas coisas, mas o tema já está definido à partida.
és categorizada dessa forma, és convidada, és incluída, mas só se queres falar daquele tema específico. E muitas vezes há uma agressividade, e nós passei por uma situação dessas na Casa do Capitão, que foi resolvida com bastante diálogo, com crítica, com reflexão, e também como tive outras experiências desse género, também com o TBA, por exemplo, mas fiz uma exposição, fui dar para fazer uma exposição. E disseram, tens aqui todo este espaço, e podes convidar quem tu quiseres, mas não pagamos. E eu disse, ok, bom, isso é um problema, não é? Porque eu não vou sujeitar as pessoas que eu sei que não têm como fazê-lo a essa situação, porque não faz sentido as pessoas estarem-se a sacrificar e a endividar por fazer exposições das quais depois não vão ter um retorno, não é? E não deveria ser assim porque existem mais para fazer as coisas. Convidei uma pessoa apenas, e quando chegou uma semana antes da exposição pensámos, nós não vamos conseguir fazer isto sem dinheiro. Depois falámos com a produção, e a produção deu-nos um orçamento, que eu não vou dizer o valor, mas eram só 2 dígitos, mas pode dizer que 3 rolos de fita cola ou 4 e vai-se o orçamento. Era este nível. E o que nós gastámos no final foi 10 vezes mais do que o orçamento. E depois de muita conversa e crítica na própria exposição, tivemos uma reunião e foi-nos ressarcido todo o valor. Agora a questão era preciso, nós tínhamos passado por isso, não podíamos só ter estado a fazer uma exposição, a usufruir da exposição e do nosso trabalho e entender também as outras questões, que não é só o dinheiro, é como é que tu recebes as pessoas, é estares lá para recebê-las, a dares apoio à montagem, a entender se elas têm experiência ou não, porque não andámos todos no arco a estudar ou na ETIC, e nem todos sabemos fazer montagens. Portanto, são várias questões aqui práticas, desde a FI a oferecer sequer uma garrafa de água às pessoas, que faz muita diferença. Mas pronto, é isso. Sim, já deste imensas linhas e contributos muito interessantes. Eu agora queria passar então ao último convidado, Marco Paiva, para depois termos ainda uns 20 minutos, 15 talvez, porque temos que acabar às 15h30 e pronto, acho que Marco, se puderes falar não mais do que 10, agradecia, mas pronto, não quero que te sejas prejudicado por ter ficado para o fim, mas na continuação do que a Gisela Casimiro estava a dizer em relação à profissionalização, ao tratamento dos artistas, a tua plataforma Terra Amarela tem contribuído bastante por estas exigências de práticas artísticas inclusivas e também passar dessa ideia de um plano social para o plano artístico com mais profissionalização e mais condições, e também na área da formação artística que a Diana referiu no início. Conta-nos um pouco de como é que tu vês a questão do tokenismo, que respostas tens conseguido, que nem sempre é fácil, com esta tua estrutura e no teu percurso pessoal. Pronto, olha, faz o milagre de conseguir falar disso em 10 minutos. Não será milagre nenhum, porque eu na verdade sou aquele... eu não sou ativista, ou seja, não tenho nenhuma deficiência e sempre trabalhei com artistas com deficiência. Não te consideras ativista, então? Não, acho que ainda não tenho esse direito de o ser, ou seja, é uma preocupação minha, porque é uma preocupação humanista, mas eu não sou um ativista, eu não sinto na pele a dificuldade de chegar a um hotel e não poder tomar um banho. Portanto, na verdade eu sou um privilegiado. Como é que eu chego à questão da deficiência? De uma forma profundamente naif, não é? Eu, quando comecei a gostar de fazer teatro, tentei encontrar um sítio que me recebesse para fazer aquilo que eu gostava de fazer. E o sítio que me abriu a porta foi uma companhia que tinha artistas com deficiência intelectual. Portanto, eles foram os primeiros mestres que eu tive na profissão que eu gosto de exercer hoje em dia. E o que é que aconteceu desse encontro com o projeto Crinabel Teatro em 2000? Eu começo a aprofundar o meu gosto pelo teatro, começo acima de tudo a aprofundar o meu gosto por estar com os outros e descobrir histórias que não são as minhas, corpos que não são os meus, descobrir aquilo que para mim na altura deveria ser a essência do teatro e da criação artística, que é o de estar em permanente descoberta de alguma coisa, e depois quando ponho o pé naquilo que é considerado o circuito mainstream, percebo que aquelas pessoas que me receberam para fazer uma coisa que me dá imenso prazer não existiam nesse circuito.
Portanto, quando eu vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema, começo a trabalhar com companhias, começo a fazer cinema, começo a fazer televisão, começo a perceber que aqueles artistas que me receberam num primeiro momento e com quem eu trabalhei durante 20 anos, não estavam nesses lugares. E começo-me a questionar porque é que não estão. E isso leva-me a fazer uma reflexão sobre a própria linguagem teatral, e o meu trabalho é muito sobre isso, acima de tudo, mas põe-me, acima de tudo, a pensar sobre que tipo de relações humanas nós temos uns com os outros. Esta palavra, o tokenismo, veio adjetivar muitas turbulências que me foram habitando nos últimos 24 anos. Eu comecei a trabalhar no terceiro setor, no setor social, e ouvia muitas vezes dizer que as artes ajudavam à inclusão. Mas comecei a entender que esta frase traduzia simplesmente em fazer acontecer qualquer coisa em cima de um palco com uma pessoa com deficiência já era um ato de inclusão. E eu começo a entender que não é de todo. Existir na sociedade não basta por uma ação. E, portanto, aquilo que me leva, e estou a acelerar imensa história, aquilo que me leva a deixar o projeto Crinabel Teatro, que é uma organização, que faz parte de uma organização do terceiro setor, e a fundar a Terra Amarela, foi que eu percebi que durante 20 anos eu estava, de algum modo, a tocar de forma muito leve esta temática da inclusão, e também poderíamos aprofundar o que é que esta palavra quer dizer, mas na verdade não estava a concretizar aquilo que para mim era fundamental, que era o grupo de pessoas que estava ao meu redor, que trabalhava comigo, do qual eu fazia parte, pudessem ter os direitos e os deveres assegurados num espaço coletivo comum que é o nosso cotidiano, que é a nossa sociedade. Um exemplo prático, eu trabalhei com pessoas durante 20 anos que nunca oferiram um cêntimo de rendimento do trabalho que fizeram. Portanto, isto para mim era uma questão. Eu não poderia continuar a exercer uma profissão, a ser remunerado por pouco que fosse por uma instituição, para gerar trabalho que o rendimento desse trabalho nunca iria para as pessoas que o estavam a fazer. E, portanto, o tokenismo veio prevalecer como um adjetivo que eu agora utilizo para uma série de situações que fui vivendo. A minha experiência da transição do terceiro setor para um setor profissional do mercado artístico e cultural está recheado de momentos de tokenismo, ou seja, de ir entendendo que trabalhar com um grupo de pessoas, montar um espetáculo e pô-lo em cima do palco é a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil é que essas pessoas falem pela voz própria, tenham direito ao seu rendimento, tenham direito a escolher onde vivem, o que comem, quando é que querem e não querem estar, quando é que podem ou não podem recusar uma oferta de trabalho. Isso para mim faz todo sentido. E na verdade é esta arquitetura que é a arquitetura difícil de estruturar, não é o espetáculo em si. O espetáculo em si é o ato ou é a consequência que na verdade é a mais simples de toda. Portanto, a minha relação com esta palavra vem muito desta dicotomia entre estruturar um projeto artístico dentro do terceiro setor e depois no mercado profissional. Chegado ao mercado profissional, encontramos 1001 problemas. A Gisela falava agora sobre esta questão da DG Artes que existe agora nestas candidaturas, e eu já contei esta história algumas vezes. Em 2003, 2004, não me recordo o ano precisamente, uma secretária de Estado da Cultura ligou-nos para a Crinabel a dizer que tinha tido uma ideia genial, que ia fazer uma majoração às companhias que iriam concorrer nesse ano à DG Artes, que incluíssem artistas com deficiência. E pediu uma reunião, nós fomos a uma reunião. Aquilo era completamente estruturado e descabido, percebia-se a léguas que não fazia parte de nenhum tipo de identidade que a DG Artes estivesse a querer criar para si. Era uma forma propagandista de pôr as temáticas da inclusão, da diversidade numa agenda política e não de facto fazer parte de uma transformação real. E a Gisela falava que o telefone dela não parou de tocar, o nosso também não parou de tocar durante um mês. Fomos convidados pelas estruturas mais extraordinárias que nós víamos lá ao longe e que nem sequer nos enviavam a informação dos espetáculos que faziam para integrar aquele projeto. Recusámos todos, depois de conversar com os artistas, dizemos, olha, o que se passa é isto, decidimos não fazer, e isso foi-se esmorecendo. Hoje em dia, a Direção-Geral das Artes vai fazendo um caminho que a mim me parece cada vez mais próximo de uma vontade de criar uma identidade distinta daquilo que é
o financiamento às artes, mas há um caminho enorme a fazer. Como é que nós podemos evitar o tokenismo? Se soubéssemos, não estávamos aqui. Aquilo que eu acho que poderá acontecer e que terá obrigatoriamente que acontecer é que pensar uma ideia de diversidade implica pensar todos os setores, todos os recantos daquilo que é uma estrutura social. Nós até podemos fazê-lo na cultura, mas se não o fizermos na saúde, nas finanças, na educação, em todos os outros eixos daquilo que compõe um sistema social, nós vamos estar constantemente a cair nestas esparrelas desta falsa ideia de inclusão e de diversidade. O sistema cultural, apesar de ter vindo a sofrer algumas mudanças, continua a ser, como muitos outros sistemas, um sistema viciado, de poderes viciados, de interesses viciados, e nós sabemos que vícios são esses e quem os provoca. Qual é o nosso grande desafio? Como é que nós jogamos com isso, não é? Como é que nós conseguimos atravessar esses vícios, jogá-los e ir cumprindo aquilo que nos interessa cumprir? No caso da Terra Amarela especificamente, a Terra Amarela aparece em 2018 com este objetivo de profissionalizar artistas com deficiência que eu tinha vindo a conhecer ao longo de 20 e tal anos, e define para o primeiro triênio iniciar a criação artística, e a partir do segundo triênio, que começou este ano, o nosso trabalho divide-se em dois eixos. Em primeiro lugar, trabalhar politicamente e artisticamente na questão da qualificação e da formação, insistir que o ensino artístico tem que ser um ensino verdadeiramente virado para a liberdade de pensamento, para a diversidade, para aquilo que a arte sempre reclamou e que tão pouco dá uso. E, por outro lado, começar a entregar os processos criativos aos artistas com deficiência, que foram desde sempre intérpretes das propostas artísticas, mas que nos parece que a caminho ou a par com o trabalho que se está a fazer no sentido de alterar os paradigmas da formação artística, devem começar a ter espaços preparados de produção e programação para que eles possam levar as suas criações adiante. A Diana referiu na intervenção dela a hierarquia da deficiência, e ela existe. A deficiência intelectual é profundamente estigmatizada. Grande parte das pessoas com deficiência intelectual que eu fui conhecendo estão institucionalizadas, com grande dificuldade de deixarem de estar, porque o sistema social, profissional não está preparado, as famílias não estão preparadas, e essa para nós é uma grande preocupação. Se para nós vai ser muito fácil, se tudo correr bem em 2024, podermos produzir a Diana e dar à Diana as condições enquanto artista para levar o seu trabalho avante, ainda nos é muito difícil pegar em artistas com deficiência intelectual que nós conhecemos e atribuir-lhes essa responsabilidade. Ou porque na maior parte dos casos não intervém viva voz, ou seja, há sempre um intermediário que fala por. E combater, desmistificar esta questão e alterá-la é para nós uma preocupação, mas é uma das grandes dificuldades e uma das questões que vai continuar a alimentar esta questão do tokenismo. Ou seja, enquanto as pessoas, por isso é que eu dizia ao início que não me consideram ativista, enquanto não forem as pessoas de viva voz a falarem, a exporem, a debaterem as suas questões intrínsecas da sua identidade, daquilo que as estrutura, em vez de serem sistematicamente substituídas pela voz dos outros, o tokenismo vai ter espaço de propagação. Não consigo ser mais rápido. Até que me Foi ótimo, Marco Paiva. 5 palavras. Também queria dar então estes últimos minutos para quem está a ouvir, a participar. Estou aqui a ver uma série de quadradinhos. Quem quiser ligar a câmara e ligar a voz, faça sinal. Se não, prosseguimos, porque eventualmente Diana, Gisela, Alice têm mais coisas que entretanto se lembraram. Mas deixa eu ver se aparece alguém que quer intervir. Pronto, tenho então Luísa Barbosa Cardoso. Não sei se a Luísa quer aparecer e ela própria colocar a questão, senão eu posso lê-la. O que tem, a partir do que o Marco colocou, que tipo de relação é que estabelecemos entre nós no nosso cotidiano profissional? Somos naturalmente inclusivos e generosos
na partilha de ideias e motivações, aquilo que o trabalho de equipa é genuíno, sério e honesto exige. Pronto, entretanto ela disse que pode, mas podemos recolher aqui mais intervenções. A Daniela perguntou dos Paralímpicos. Não, os deficientes não me discriminaram, foi mesmo só os assistentes de bordo e as pessoas não deficientes. Pronto. Mas isto não era um julgamento. Eu não tinha uma bandeira. E tu, na sociedade, às vezes tens que ter uma bandeira, pelos vistos. Eu tenho só uma coisa, o Marco estava a dizer aqui uma coisa que eu acho que nos esquecemos, que é as pessoas com deficiência institucionalizadas. Estamos a falar de instituições que eu vou dar uma formação em que tem a estátua do presidente da associação e da instituição no jardim. Portanto, e que à hora do beijinho ao presidente. Isto é a vida de muitas pessoas com deficiência em Portugal. Nós ainda falamos de institucionalização. E a autonomia e a independência ainda é uma coisa utópica, ou seja, não é concreta, ainda está num plano muito aquém de se tornar real para pessoas com deficiência intelectual. Desculpa só a intervenção minha. Eu posso responder aqui. Claro que sim. Não sei se entendi a questão da Luísa. Consegues ler, certo? Aqui do lado, consigo, sim. Que tipo de relação é que estabelecemos entre nós no nosso cotidiano profissional? Acho que varia muito de núcleo para núcleo, não é? De coletivo para coletivo. Podemos estabelecer ambições financeiras, podemos ter questões, outras questões muito distintas a abordar uns com os outros. Mas esta questão da generosidade, da partilha de ideias e motivações, acho que só acontece quando existe qualquer coisa que faz parte da identidade daquele coletivo, ou seja, quando encontramos pontos de convergência que nos levam a estar juntos. Acho que é isso que depois pode providenciar encontros a este nível de profundidade, não é? De partilha e de encontro. Uma coisa que referiste há pouco, Marco, que acho que todas estas reivindicações na arte, no setor cultural, têm que vir a parte de tudo o resto, obviamente, porque se não tivermos uma escola inclusiva, seja por mais complicada que a ideia de inclusão nos suscite, uma escola pública onde convivemos na mesma turma com todo o tipo de gente e que não haja nichos e que não seja guetizado, as próprias escolas públicas, umas mais de elite, outras que... E acho que já houve melhores tempos em relação a isso na escola pública. Isto é preocupante porque também, obviamente que as condições as oportunidades têm a ver também com a escolaridade e com o horizonte de expectativa que uma criança pode ter de vir a trabalhar no setor cultural não é prioritário para uma série de gente que não tem sequer como sonhar com essa possibilidade de ser artista, não é? E portanto isto de facto quando a gente convoca o ativismo para estas questões, porque é uma luta muito para lá de um só setor, está interligada a todos os outros, porque as políticas benevolentes podem de facto melhorar a representação aqui, ou haver encenadores ou programadores ou interessados a dar a ver ou criar visibilidade, não é isso que realmente vai mudar estruturalmente esses grandes vícios instalados. E pronto. Eu acho que alterar formas normativas de fazer implica coragem, disponibilidade e não ter preguiça, ou seja, há questões no projeto Partis que a Terra Amarela tem, como desenhar uma cidade, quando da Gulbenkian, não é? Que é da Gulbenkian, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, está quase a chegar ao fim. Eu lembro-me que num dia, quando discutíamos a concepção de um parque infantil, um dos participantes que está numa cadeira de rodas e que joga bóssia perguntou por que razão é que não há um espaço no parque infantil ao pé da casa dele onde ele possa jogar bóssia. Um espaço para jogar bóssia é um sítio vazio com alguns metros quadrados.
Portanto, nem sequer é um grande investimento. Porquê é que não existe? Porque ninguém escutou aquela pessoa, nem sabe o que é que ela gosta de fazer, porque ele não faz parte de uma maioria que deixa um escorrega ou anda de baloiço, e portanto é muito mais fácil construir um parque infantil à semelhança da norma de todos os outros parques infantis. Quando na verdade esta questão pequena para aquela pessoa se resolvia só com um espaço em aberto. Ou seja, é preciso sermos menos preguiçosos e escutarmos mais aquilo que não somos nós mesmos. Enquanto nós passarmos a vida a olharmos ao espelho, vai ser muito difícil nós conseguirmos resolver um conjunto de questões. Enquanto os arquitetos que desenham um quarto supostamente acessível de um hotel, nenhum deles andar numa cadeira de rodas, nem saber o que isso é, para eles uma banheira com uma cadeira lá dentro é estupidamente acessível. Enquanto a Diana não for, e estou a dar um exemplo porque conheço a Diana e porque é a pessoa que está aqui à minha frente, enquanto ela não for consultada para falar sobre o que é um quarto acessível, não hei de ser eu que não ando numa cadeira de rodas a identificar. Portanto, esta questão Olha, mas eu também não sou fundamental. arquiteta. Existem umas normas, só que as normas não estão, como é que eu ia dizer? A lei está ultrapassada. Portanto, nós em Portugal estamos a discutir a inclusão de uma forma bastante diferente, como no UK estão a discutir a inclusão. E, portanto, para mim, inclusão já é um ato de exclusão, porque estamos a pensar que temos que incluir alguém. E a pessoa já faz parte da sociedade. Portanto, o nosso problema é que as políticas não estão a acompanhar a velocidade das coisas e do desenvolvimento das coisas. E por outra questão que para mim é muito importante é quem é que faz as políticas, não é? E portanto, se forem sempre os mesmos a fazer as políticas a que nós vamos ter acesso são sempre dirigidas a um determinado tipo de necessidades e expectativas que não respondem depois a um conjunto de outras pessoas. Nós estamos a falar aqui de uma coisa que é... Só para vos dizer que o Jorge Falcato pediu a palavra e Ok. que temos cerca de 10 minutos. Tá bom, Maria. Desculpa, Diana. Não, eu só Diana, estava a para depois dizer... passar. ele pode falar, é na boa. Falcato. Olá, deixas-me falar, obrigadinho. Pois quando estamos a falar de tokenismo e quando estamos a falar dessas questões da deficiência, estamos sempre a falar de uma questão de poder. Aquilo que nós temos que sempre analisar quando estamos a falar destes processos é quem é que tem o poder. Isso para mim é fundamental, quer dizer, quando uma associação para pessoas com deficiência, não falo de associações de pessoas com deficiência, uma associação para pessoas com deficiência põe lá 1 ou 2 coxinhos na direção para dizer que é uma associação que tem pessoas com deficiência na direção e que não lhes dá poder nenhum, é a mesma coisa que um grupo de teatro contratar uma pessoa com deficiência e essa pessoa com deficiência está lá para ser mostrada. De maneira que parece-me que quando falamos de tokenismo e quando falamos de muitas questões da área da deficiência, a pergunta que temos que fazer é quem é que tem o poder. E isso é fundamental. Por outro lado, quer dizer, eu penso que já o Marco Paiva já falou nisso e é muito importante. Quer dizer, aqui nós não podemos considerar a pessoa com deficiência como uma pessoa isolada da sociedade. Quer dizer, nós temos que falar da formação a que ela tem direito, da forma como ela vive a cidade, da forma como ela teve ou não tem acesso a cuidados de saúde. Quer dizer, tudo isto condiciona a forma como esta pessoa pode ou não participar em processos de toda a forma, de todo o género, quer dizer, que sejam processos artísticos, sejam outros. E isso nós não podemos falar isoladamente da participação, sei lá, da produção da arte, quando a pessoa não consegue sair de casa. Quer dizer, se a pessoa não consegue sair de casa, não consegue produzir o que quer que seja. Se a pessoa... E depois, por outro lado, isto para acabar, muito rapidamente, aquilo que nós temos tido em Portugal são políticas médico-reabilitadoras, políticas assistencialistas que não
dão poder nenhum à pessoa com deficiência. E voltamos à questão do poder. Quer dizer, enquanto não tivermos políticas que sejam viradas para dar poder às pessoas, continuam a ser vítimas de processos de opressão social, processos de exclusão, e aí eu não concordo com a Diana quando ela diz que a sociedade somos todos. Não, a sociedade não somos todos. Há uns que estão empoderados e têm condições de participação, e há outros que são efetivamente excluídos. E quando falamos em inclusão é realmente dar hipótese a estas pessoas que são excluídas de participar dos processos sociais. Dar hipótese e essa não pode sei, ser desculpa. criada. Eu devo ter Diana, dito isso, mas sim, eu disse isso. também só que não estamos todos juntos, era só isso. Eu devo ter dito que somos todos, mas eu quando digo isto também não estamos todos juntos no mesmo Mas não lugar, estamos, era isso não. que eu queria dizer. E é bom, e quanto a mim, quer dizer, enquanto a comunidade de pessoas com deficiência não tiverem a consciência da sua condição de oprimidos e de excluídos, não há reação possível. Quer dizer, só quando nós tivermos a consciência de que pertencemos a uma comunidade que é oprimida socialmente, só aí é que pode haver reação, pode haver revolta, pode haver vontade de mudar as coisas. Alice e depois Gisela. Obrigada por todas as intervenções da mesa, às perguntas do chat e ao Jorge. Tenho aqui só umas ideias para rematar e agora não consigo deixar de comentar uma intervenção que foi deixada no chat, que menciona que quando falamos de inclusão já estamos a definir uma fronteira entre nós e os outros, quando afinal somos todos nós. Bauman 2016. Eu gostava de um dia ter o nível de dedicação para colocar citações em intervenções no Zoom, por isso muito respeito a quem fez, mas por um lado sim, e a maioria das categorias sociais, dos eixos de opressão, são todos construções sociais. Mas nós hoje em dia temos a ideia de que dizer que uma coisa é uma construção social é o mesmo dizer que ela não existe. As coisas que são inventadas passam a existir a partir do momento em que são inventadas, ou as coisas que são construídas passam a existir a partir do momento em que são construídas. E por isso, reconhecer que elas existem, reconhecer que efetivamente foram construídas essas fronteiras entre nós e os outros, e quem somos nós e quem são os outros e onde é que estas fronteiras se cruzam todas e atrás de quantas barricadas é que damos por nós a estar, é que podemos, só ao reconhecê-las, é que podemos começar a trabalhar em desmantelá-las. Na conversa da manhã havia uma intervenção sobre, às vezes, pessoas em posições de poder bem intencionadas, acho que era especificamente sobre inclusão racial na conversa da manhã, de diversidade, sobre representação, aliás, em que a certo ponto alguém mencionou alguém numa posição de poder que dizia, eu quero muito, mas eu não sei fazer. E a Isabel Zua mencionou, então nesse caso, sais e deixas outra pessoa fazer. Se não sabes fazer, se calhar é tão simples quanto isso. Se calhar estas pessoas que sabem fazer, estas pessoas, este grupo é um pequeno exemplo, que conhecem algumas questões, algumas necessidades, em certas posições poderiam ter acesso a esses mecanismos. A Diana estava a dizer esta questão de incluir, nós não temos que ser incluídos porque já cá estamos. Eu acho que a lógica é as pessoas têm que parar de ser excluídas. Nós já cá estamos todos e há mecanismos constantes de marginalização, de exclusão, etc. Para concluir, duas coisas muito rápidas, peço imensa desculpa. Muita gente trabalha com amigos, e agora estou a pensar no meio das artes, trabalha com pessoas com quem temos confiança, artística. Há pessoas que dizem, pois também não tenho nenhuma pessoa trans na minha peça porque não conheço nenhuma pessoa trans, ou não há nenhuma pessoa negra na minha peça. É uma lógica de eu só trabalho com pessoas que conheço, não questionando aqui, embora possa ser questionada a legitimidade desse raciocínio, mas a minha questão a seguir é, então porquê é que só conheces pessoas brancas, cis, heterossexuais, sem deficiência? O que é que aconteceu na tua vida? E para tu só conheceres pessoas em categorias tão reduzidas? Porque há uma análise dos meios em que crescemos, dos meios onde estamos, dos privilégios que temos, do acesso que temos às pessoas que conhecemos. E reconhecer que coisas tão simples quanto, mas eu não conheço ninguém, tem uma dimensão muito mais estrutural e política do que a inocuidade com que dizemos mas eu não sabia de ninguém, já é então, se não me veio naturalmente, então vou procurar.
É a minha deixa. Peço imensa desculpa. Por favor, Gisela, remata com toda a tua eloquência. Não, qual eloquência? Isso foi ótimo mesmo ouvir. Também vou tentar não me alongar muito. Há bocado estava a pensar em como toda esta questão dos convites é muito infantil e remete muito mesmo a uma ideia de escola, de vagas, de quem é que é a última pessoa que vai ser convidada, se és convidada ou considerada depois de alguém desistir, enfim. E às vezes é um bocadinho pernicioso, não é? Essas proximidades que nos poderiam ajudar, às vezes limitam-nos bastante. Eu também fiquei a pensar muito porque é que com esta viagem, porque é que não conhecia, não havia pessoas à minha volta que eram invisuais e porque é que não, pronto, e aprendi muito com isto, porque houve muitas questões que me surgiram a mim própria, mas há bocado, só para dizer, há bocado lembrei-me do que estavas a falar, dessa questão do exemplo norte-americano e não só, na televisão. Estava-me a lembrar de como temos agora a série Bridgerton, não é? E eu fiz muitos castings para coisas da época. Eu nunca fui chamada para nada que era da época, porque na época eu não era suposto não estar ali, não é? Na época era suposto, talvez se fosse da época para fazer uma escrava, se calhar dava. Se da época para fazer uma pessoa da sociedade, da suposta sociedade, se calhar não podia ser eu a representar. E como nós passamos daquele clichê do Black Best Friend, não é? Para agora termos outras pessoas a fazer o papel principal, mas depois acabamos por também tokenizar outras pessoas, porque agora é o Asian Best Black Friend, também na televisão, também no cinema, estamos a ver essa mudança. E às vezes acabamos também por nos tokenizar uns aos outros, quer queiramos, quer não. Eu acho que é isso, acho que temos de continuar estava a pensar nessa questão de ter medo, pensar assim, a pessoa espera tanto tempo que o telefone toque, ele agora toca, e quando toca nós falamos e apontamos as coisas, não é? E correndo o risco de ou não participamos, ou participamos e sujeitamos a certas coisas e tentamos reivindicar e falamos do que é que está mal e arriscamos a que o telefone não toque de novo, mas acho que também é preciso não ficarmos reféns destas questões. E eu queria só dar um exemplo, dois exemplos muito concretos para terminar. Aqui há tempos houve um programa da Filomena Cautela que foi sobre questões raciais, e quando estava a falar com a produção, uma das sugestões para esse momento era que nós lêssemos tweets de pessoas racistas, e eu disse, não vou fazer isso, porque não vou estar na televisão nacional a ler agressões que eu vejo todos os dias a toda a hora. E pronto, falámos sobre isso e não foi, e eles compreenderam e não pediram isso a ninguém, mas nem sequer deviam ter pedido, não é? Ou seja, às vezes dentro de querer ouvir-nos, estamos a fazer passar por coisas, não é uma novidade para nós, não é preciso irmos à procura de tweets, de tweets ou de cyberbullying, como a Diana falava, essas coisas encontram-nos sempre, nós não conseguimos fugir a elas, portanto não precisamos ir para a televisão dar voz a essas pessoas, quando nós temos tão pouco tempo de antena, tão pouca voz, tão pouca visibilidade, e ainda estar a passar por essa agressão, e sujeitos a que as pessoas depois do outro lado ainda se riam, ainda gozem, ainda achem mais que têm razão naquilo que estão a dizer. Depois uma outra questão, que foi numa situação ligada à Feira Gráfica no ano passado, foi bastante polêmica, como todos sabem, mas que teve a ver com uma artista negra que o curador, um dos curadores decidiu colocar obras dela numa posição de destaque na feira, e esqueceu-se literalmente de avisá-la disso. Ela ficou a saber por pessoas que lá estavam, isto virou aqui um conflito e houve uma série de pessoas ligadas à arte que acharam que ela devia ter estado grata por estar lá. Gisela, deixei de te ouvir desculpa, aproveito para a última resposta. Francisca Carneiro quer falar. A Mónica Guerreiro, infelizmente acho que já não dá tempo mesmo, temos que ir para o painel seguinte e haver um intervalo. Francisca Carneiro? Eu só queria esclarecer, tentando ser rápida, porque eu vou estar no painel a seguir, é que a Alice não ouviu bem o que eu disse. Eu não disse que não se sabia fazer.
Eu disse que temos a preocupação de querer saber fazer bem. Se calhar no próximo painel vamos explicar que temos processos em que se tentou fazer o melhor possível e que foi muito além de boas intenções, mas que os processos correram muito mal e acabaram por ter o objetivo pretendido, acabou por ser completamente inviabilizado. Portanto, a questão é que os processos de recrutamento, nomeadamente que era disso que eu estava a falar, são bastante mais complexos, principalmente em instituições públicas, do que aquilo que possamos pensar à primeira vista. E que há exemplos de processos em que se tentou ir ao encontro, nomeadamente discriminações positivas, como ferramenta de criar acessibilidade de minorias, e que correram muito mal. E, portanto, por isso é que as coisas, se calhar vamos falar, eu vou tentar falar disso um pouquinho no painel a seguir, para percebermos que é bastante mais complexo do que parece, e, portanto, o que eu queria dizer é que, percebendo tudo o que estamos a dizer e que é inegável, e que o que eu disse foi que estamos a anos-luz de atraso, e, portanto, o que eu queria muito era que concretizássemos e que conseguíssemos ser eficazes no combate a tudo aquilo que estamos aqui a falar, que é um facto. A exclusão, a falta de acessibilidade, a falta de representatividade e tudo isso que acontece e que acho que ninguém aqui contesta. Colocando um direito de resposta muito rápido, Marta. Sim. Obrigada, Francisca, pelo esclarecimento, mas eu estava a referenciar ou parafrasear, mais do que citar, uma intervenção da Isabel em que, durante essa conversa, acho eu, porque eu não estava a ver-vos, nem sei bem quem é que estava a falar a certo ponto, mas como conheço a Isabel, reconheci a voz dela, essa questão do queremos fazer bem, e isso passa por, a Isabel falava desse exemplo da partilha do espaço, de convidar pessoas a ocuparem esse espaço de poder connosco, etc. Pronto. Ou então de haverem outras pessoas a fazer os processos. Mas não estava a referenciar o teu processo especificamente, estava a falar de uma forma geral sobre a intervenção da Isabel. Pronto, queria agradecer a participação de todas e todos, porque de facto é preciso haver aqui uma pausazinha para o próximo painel, onde estas questões de experiências de instituição a instituição e casos bastante diversos, como o Festival Alcântara, Ágora, Centro de Vida Independente, EGEAC, ILGA, Dona Maria, UNA, moderado pela Maria Vlachot, vai ser de certeza um painel bastante estimulante e pronto, e o tokenismo é um processo que felizmente encontramos também nomes para poder confrontá-lo de uma forma sistemática também e acho que ainda há muito a falar dessas várias manifestações de tokenismo, porque têm de facto manifestações muito a escalas diferentes e também de acordo com a experiência de cada um, e foi ótimo, obrigada e até já.